Bem-vindos, aventureiros e amantes da história, a mais uma emocionante viagem pelo passado. Hoje vamos falar sobre o navegador e explorador chamado Henry Hudson. Henry Hudson foi um navegador e explorador que durante o início do século XVII explorou as regiões do Canadá e partes do Nordeste dos Estados Unidos. Entre os anos de 1607 e 1608, Hudson fez duas tentativas para encontrar uma suposta passagem para o Oriente, através de uma rota pelo Círculo Polar Ártico. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na história deste notável explorador e descobrimos seus segredos e façanhas. Olá, eu sou a Ana. E eu, o Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. Em 1609, Henry Hudson desembarcou na América do Norte em nome da Companhia Holandesa das Índias Orientais, para explorar a região onde hoje é a cidade de Nova York. Ele estava procurando uma passagem que abrisse caminho para atravessar o continente americano, com o objetivo de encontrar uma nova rota para a Ásia, navegando pelo rio Hudson, que mais tarde receberia seu nome em sua homenagem. Esta expedição lançaria as bases para a colonização holandesa da região. Praticamente, nada se sabe ao certo sobre o início da vida de Hudson. Seu ano de nascimento é estimado entre os anos de 1560 e 1570. Ele pode ter nascido em Londres e é possível que seu pai fosse um vereador. Nos registros históricos, por volta de 1607, ele já era um marinheiro experiente, com credenciais para ser comissionado como líder de uma expedição, encarregado de procurar uma rota comercial através do Polo Norte. Em 1607, a Companhia Moscóvia da Inglaterra contratou Hudson para encontrar uma rota ao norte. Na época, os ingleses estavam envolvidos numa batalha econômica com os holandeses pelo controle das rotas comerciais. Pensava-se que, como o sol brilhava durante 3 meses, nas latitudes setentrionais no verão, o gelo derreteria e um navio poderia atravessar o topo do mundo. Em 1º de maio de 1607, Hudson partiu com uma tripulação de 10 homens em um navio de 80 toneladas. Eles alcançaram a costa leste da Groenlândia em 13 de maio, navegando para o norte até o dia 22 de maio. Depois de virar para o leste, eles avistaram Newland, hoje conhecido como Spitsbergen, em 27 de maio. Em 13 de julho, Hudson e sua tripulação estimaram que haviam navegado para o norte até uma latitude de 80 graus e 23 minutos. No dia seguinte, eles entraram no que Hudson nomeou como Baía das Baleias, batizando seu ponto noroeste como Cabo Collins, em homenagem a seu contramestre, William Collins. Eles navegaram para o norte nos 2 dias seguintes. Em 16 de julho, eles chegaram ao extremo norte. Encontrando gelo acumulado ao longo da costa norte, eles foram forçados a voltar para o sul. Hudson queria fazer retorno pelo norte da Groenlândia, pelo Estreito de Davis, mas as condições do gelo teriam tornado isso impossível. A expedição retornou a Tilbury Hope, no rio Tamisa, na Inglaterra, em 15 de setembro. Hudson relatou um grande número de baleias nas águas de Spitsbergen durante esta viagem. Muitos acreditam que seus relatórios, mais tarde, impulsionaram a caça indiscriminada de baleias nessas ilhas. Em 1608, a Companhia das Índias Orientais e a Companhia da Moscóvia enviaram novamente Hudson para tentar localizar uma passagem para as Índias, desta vez para o leste, ao redor do norte da Rússia. Saindo de Londres em 22 de abril, ele viajou quase 4.000 quilômetros, chegando a Nova Zembla, bem acima do Círculo Polar Ártico em julho, mas mesmo no verão encontraram o gelo impenetrável e voltaram, chegando em 26 de agosto. Em 1609, Hudson foi contratado pela Companhia Holandesa das Índias Orientais para encontrar uma passagem para a Ásia. Enquanto aguardava encomendas e suprimentos em Amsterdã, ele ouviu rumores de uma rota para o Pacífico através da América do Norte. Hudson havia sido instruído a navegar através do Oceano Ártico, ao norte da Rússia, a fim de tentar encontrar uma passagem para o Oriente,
Hudson partiu de Amsterdã em 4 de abril, no comando do navio holandês Half Moon. Ele não conseguiu completar a rota, porque o gelo bloqueava a passagem, como ocorrido nas viagens anteriores. Com isso, ele mudou o curso do navio em meados de maio, em algum lugar, a leste do Cabo Norte da Noruega. Nesse ponto, agindo contra as instruções, Hudson apontou o navio para o oeste e decidiu tentar buscar uma passagem, através da América do Norte. Eles alcançaram a Terra Nova em 2 de julho e, em meados de julho, chegaram perto da área de La Heve, na Nova Escócia. Eles encontraram nativos americanos. Eles permaneceram na área cerca de 10 dias. Enquanto isso, a tripulação substituiu um mastro quebrado e pescou comida. No dia 25 de julho, a tripulação, usando mosquetes e pequenos canhões, desembarcou e realizou um ataque contra a aldeia dos nativos americanos. Em 4 de agosto, Hudson navegou para o sul até a entrada da Baía de Chesapeake. Em vez de entrar em Chesapeake, ele explorou a costa ao norte, encontrando a Baía de Delaware, mas continuando para o norte. No dia 3 de setembro, ele chegou ao estuário do rio que, inicialmente se chamava Rio do Norte, ou Rio Maurício. Em 6 de setembro de 1609, um membro da sua tripulação chamado John Coleman foi morto por nativos com uma flechada no pescoço. Hudson navegou para a Baía de Nova York em 11 de setembro e no dia seguinte encontrou um grupo de nativos em 28 canoas. Ele negociou ostras e feijões com os nativos americanos, e então começou uma jornada até o que hoje é conhecido como Rio Hudson. Nos 10 dias seguintes, seu navio subiu o rio, chegando a um ponto próximo a Stuyvesant Landing. Em 23 de setembro, Hudson decidiu retornar à Europa. Ele chegou a Dartmouth, na Inglaterra, em 7 de novembro, e foi detido pelas autoridades que queriam acesso ao seu diário de bordo. Ele conseguiu passar o diário ao embaixador holandês, que o enviou, junto com seu relatório, para Amsterdã. Ao explorar o rio, Hudson negociou com vários grupos nativos, obtendo principalmente peles. A sua viagem foi usada para estabelecer um entreposto comercial em Albany em 1614. Os holandeses estabeleceram um comércio de peles que prosperou. Este entreposto se tornaria a Nova Amsterdã, na ilha de Manhattan, capital da Nova Holanda em 1625. Em 1610, Hudson obteve apoio para outra viagem de exploração, desta vez sob bandeira inglesa. O financiamento veio da Virginia Company e da Companhia Britânica das Índias Orientais. Ao leme do seu novo navio, o Discovery, ele chegou à Islândia em 11 de maio, ao sul da Groenlândia em 4 de junho. Em 25 de junho, os exploradores alcançaram o que hoje é o Estreito de Hudson, no extremo norte de Labrador. Seguindo a costa sul do estreito em 2 de agosto, o navio entrou na Baía de Hudson. A excitação era muito grande. Havia a expectativa que finalmente eles encontrariam a passagem noroeste. Hudson passou os meses seguintes mapeando e explorando sua costa oriental, mas ele e sua tripulação não encontraram a passagem. Em novembro, o navio ficou preso no gelo em James Bay, forçando a tripulação a desembarcar durante o inverno. Quando o gelo se dissipou na primavera de 1611, Hudson planejou explorar ainda mais a baía, com o objetivo de descobrir a passagem. Entretanto, a maioria dos membros da tripulação desejava voltar para casa. A situação chegou ao auge, e grande parte da tripulação se amotinou. As informações do motim, que temos hoje, são duvidosas, porque os únicos sobreviventes que puderam contar a história foram os amotinados. Habacuc Prique, um sobrevivente que mantinha um diário, realizou algumas anotações. De acordo com Prique, os líderes do motim foram Henry Green e Robert Juet. A narrativa de Prique conta como os amotinados deixaram Hudson, seu filho John e 7 tripulantes, em um pequeno barco aberto, abandonando-os na Baía de Hudson. O diário de Prique relata que os amotinados forneceram a Hudson roupas, pólvora e balas, algumas lanças, uma panela de ferro, um pouco de comida e outros itens. Após o motim, o pequeno barco de Hudson tentou acompanhar o curso do navio Discovery. Depois, finalmente se cansaram da perseguição e nunca mais foram vistos, ficando seu destino desconhecido até os dias de hoje.
Apenas 8 dos 13 tripulantes amotinados sobreviveram à viagem de regresso à Europa. Eles foram presos assim que chegaram na Inglaterra. Alguns levados a julgamento, mas nenhuma punição foi imposta. Uma teoria sustenta que os sobreviventes foram considerados muito valiosos para serem executados, pois tinham viajado para o Novo Mundo e podiam descrever rotas e condições de navegação. Embora o relato de Prickett seja um dos poucos registros sobreviventes da expedição, sua confiabilidade foi questionada por 2 motivos. Em primeiro lugar, antes do motim, os líderes da revolta, Greene e Jewett, eram amigos de Hudson. Em segundo lugar, Greene e Jewett não sobreviveram à viagem de regresso à Inglaterra. Prickett sabia que ele e os sobreviventes seriam julgados na Inglaterra quando chegassem. Com isso, montaram uma narrativa que colocaria a culpa pelo motim nos homens que não estavam mais vivos para se defenderem. Seria uma boa ideia. Dorothy Harley Eber, uma escritora que transcreveu e publicou histórias orais dos Inuits, relatou uma história que ela achava que fazia referência à história de Hudson e seu filho. Segundo os povos Inuites, um velho de longa barba branca e um menino chegaram num pequeno barco de madeira. Os Inuites nunca tinham visto uma pessoa branca antes, mas levaram-na para um acampamento e alimentaram-na. Depois que o velho morreu, os Inuites prenderam o menino em uma das suas casas, para que ele não fugisse. Apesar do longo tempo passado, a história pode receber algum crédito. Apesar de seu fim trágico, Henry Hudson foi um explorador importante, que contribuiu para o conhecimento do mundo. Suas explorações ajudaram a abrir caminho para a colonização europeia da América do Norte, ampliar o conhecimento sobre o Ártico. Assim, através das suas conquistas e com seus feitos, Henry Hudson deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre ele. Por favor, deixem seus comentários abaixo e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais!